Olá pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês um review com algumas informações em português e algumas dicas sobre a Maono Caster Lite. Essa ferramenta eu adquiri faz 5 dias e tem sido uma ferramenta assim sensacional e eu gostaria de compartilhar com vocês sobre as experiências e algumas funcionalidades dela. Vamos lá? Bem, eu trouxe aqui alguns pontos desse aparelho, né, para que vocês possam irem acompanhando mais uma vez em português. Aqui você irá encontrar os botões de efeitos de equalização da sua voz ao realizar as gravações. Então a gente tem nesse botão vermelho que vocês estão aí, o botão Effect, vocês vão ter a opção Pro vermelho, Pop, que vai ser a opção verde, a terceira opção MC e a quarta opção que é a original. Essa versão Pro, observem aqui que eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar. Quando eu coloco assim, a voz ela tem um outro efeito, vocês podem observar aí que existe um outro efeito na tonação. Se eu coloco o Pop, a equalização ela fica mais suave. É muito sutil a diferença, mas aí você vai ajustar conforme a tua necessidade, aquilo que você acha bacana. E se eu coloco a opção MC, que é azul, você tem esse efeito que vocês estão ouvindo agora. E para algumas pessoas tem esse efeito que é o original, que algumas pessoas gostam de fazer uso também. Eu particularmente prefiro utilizar a Pro. Esse outro botãozinho que vocês estão vendo aí, o botão Pitch, ele permite realizar efeitos na sua voz. São 4 modos existentes. O primeiro modo, a cor vermelha, ele traz um efeito de voz feminina. Observem. Nesse momento, a minha voz fica um pouco diferente, né? Aqui o manual traz como voz feminina. Se eu vou para se eu clico novamente no botão Pitch, eu tenho a cor verde que já traz uma voz masculina. Essa voz masculina fica mais grossa, mais grave. Também é um efeito que esse botão traz. A terceira opção, que é o classificado como azul, vocês vão ter esse tom de voz que vocês estão ouvindo. É mais um efeito que ele traz para você poder desenvolver a sua transmissão. E por fim, a gente tem essa voz mais robótica, né? Nesse momento que a gente fala de Big Brother, né? Olha aí o Big Boss falando. Então a gente tem essa opção aí da cor branca que traz uma voz mais robótica para tua transmissão, alguma coisa que você esteja fazendo. A próxima opção é a opção de ajuste em sua gravação, que é para remover ruídos. Esse botão Denoise, né, ele vai ajudar a auxiliar a redução de ruídos do teu ambiente. Eu vou desativar o botão Denoise aqui. Observem que agora aparece mais ruídos, a voz não está tão limpa. Agora, se eu pegar e clicar nesse botão, observem, eu já tenho uma voz um pouco mais limpa da minha gravação, da minha transmissão que está sendo realizada. Então é uma opção muito útil para a maioria das transmissões, né? A outra opção é o Side Champ. Essa função ela é muito interessante, pois ela permite que a música de fundo que você está utilizando, ela reduza o som conforme a sua voz aparecer na gravação. Observem que interessante. Eu tenho uma música aqui. Aí se eu começo a falar, observem, automaticamente, cada vez que eu falo, o som reduz. Isso pode ser muito útil numa introdução que você fizer, alguma coisa que você fizer de abertura. É bem interessante também e otimiza muito o teu trabalho. Você tem sim um botão de ajuste manual, mas você tem essa opção automática quando você estiver fazendo transmissão. Uma outra função muito bacana, do botão Loopback.
Essa função ela é essencial para quem está utilizando um computador apenas. Qual é a finalidade dela? Você tem, de repente, você só tem uma música para servir como fundo da sua transmissão. Então, o loopback ele vai servir como um looping dessa gravação. Por isso que só funciona no computador. Aí você ativa, você coloca a música e essa música ela vai ficar repetindo enquanto você estiver com a transmissão rodando. Então é essa a funcionalidade desse botão, o loopback. O Music Only, né? Ele, como o próprio nome já diz, né? Música somente. Essa função ele reduz a voz humana de uma música de fundo que você esteja utilizando. Ela não é uma redução muito grande, mas existe sim uma percepção. Então, deixa eu pegar uma música que nós tenhamos voz. Ó. Observem essa música. Agora eu vou apertar o botão Music Only. Reparem que a voz humana ela reduz. Você percebe, mas ela há uma redução sim. Então, dependendo do som, você pode ter um resultado melhor, ou você só tem ameniza a voz humana dentro do fundo da música que você estiver usando. Então, a finalidade desse botão é somente essa. Bem, o próximo botão. Essa outra função, essa função chama Electron, né? Ela é acionada por meio de um toque dentro da tua plaquinha, né? Tem a função touch e ela vai trazer efeitos de reverberação na sua voz. Ou seja, ela fica um pouco mais eletrônica, como o próprio nome já faz referência. Então, se você pega, vamos lá, eu vou colocar aqui, vou ativar. E aí a voz ela traz um pouquinho desse efeito eletrônico. Não sei se vocês estão conseguindo reparar. E cada vez que eu, por meio do touch, clico em cima do Electron, você pode reparar que nós temos uma linha superior e uma linha inferior aí. Nós temos o BB, nós temos o B, nós temos o C, nós temos o DB, o D, e assim na sequência. Então, conforme você vai apertando, essa reverberação, esse tom de voz mais eletrônico vai acontecendo para que você possa fazer os efeitos da tua transmissão conforme você achar interessante. Para desativar, eu só coloco aqui, clico, seguro e desativa. Aí minha voz volta ao normal para poder você continuar a transmissão tranquilamente conforme você já está realizando. Agora, esses botões que vocês estão observando aí na tela, vou até ampliar aqui, ó. Esses botões, o Opening, Applause, Gutting, são botões, efeitos pré-definidos da Maono, que você pode utilizar durante a gravação. Esses efeitos, infelizmente, eles não podem mudar, não tem como você pegar, enfim, querer personalizar, tá? Para personalizar, infelizmente, ele não vai ser possível. Então, nós temos essas opções, aí vocês se clicar no Opening. Você vai ter um tipo de abertura. Se você clicar no Applause, então você vai ter som de palmas. E por aí vai. Cada um desses botões tem um efeito diferente. Bem, são botões que você pode fazer o uso dependendo do projeto que você esteja trabalhando. Mas aí, de repente, você vai me perguntar, tá, e eu quero fazer alguma coisa personalizada, né? Observem, esses botões brancos que estão debaixo aí, são botões que você pode personalizar. Como que funciona? Tá? Você possui 4 botões
E aí, esses 4 botões, você tem, para você poder fazer uma gravação. Você clica nele, segura 2 segundos. A telinha vai piscar, e aí você pode fazer a gravação de um áudio. Inclusive, essa gravação você pode, se você inserir direto no computador, você pode fazer algo um pouco mais profissional, ou mesmo você gravando um teste. Observe. Teste do botão de personalização. Teste do botão de personalização. Tá, beleza, gravei. Não quero mais. Para você excluir, você clica no botão que você gravou, espera 5 minutos e automaticamente esse som é eliminado. Então é uma boa opção também para você poder trabalhar a personalização, vinhetas, colocar um intervalo durante a tua transmissão. Então dá para você fazer um trabalho bem legal. Agora a gente vai na parte superior. Ao lado lá daqueles botões que você regulariza, faz a regulagem da reverberação, né, que é o botão Electron, você tem esse ícone do Bluetooth. Essa luz Bluetooth aí, essa função ela serve apenas para parear música de fundo. Tá? E ela funciona só com o celular ou com outro dispositivo que aceite essa tecnologia Bluetooth. Somente isso. Se você não quiser fazer uso de muitos cabos, é uma função bem bacana. Eu, por exemplo, agora estou com a música do Spotify usando o Bluetooth. Então eu acho bem legal essa função. Olha que legal. Agora a gente vai observar nessa parte das conexões da Maono Castro. Como que funcionam essas conexões? Nós temos aí os primeiros botões da esquerda para a direita. A gente tem um botão de ligar e desligar, on-off. Nós temos um botão que ele vai regular a iluminação do teu dispositivo. Você pode ter uma luz mais intensa ou pode ter menos intensa. E nós temos aí também a entrada tipo C, USB tipo C, que servirá para você carregar o seu equipamento ou fazer uma interface que seja direto no computador. Tá? Então, assim, você precisa de dar uma carga na bateria do teu equipamento, você usa aí, pode ser pelo USB do computador ou por algum dispositivo de algum carregador que não seja turbo, tá, pessoal? Porque para não dar sobrecarga, aí você consegue fazer alimentar o teu equipamento e ter esse tipo de carga, né? Mas ele também serve como uma interface para, igual essa gravação que eu estou fazendo com vocês, eu só usei o cabo do microfone, estou aqui com o foninho do headset e esse cabo que conecta direto no computador, que o computador já identifica, faz a captura de uma forma mais inteligente e mais prática e evita muitos cabos durante a gravação. É bem bacana também essa funcionalidade. Nós temos aqui também as entradas Prod 1, Prod 2 e Prod 3, né? Para que serve essas entradas que vocês estão observando aí? A funcionalidade dela, elas permitem que você possa conectar smartphones, mais smartphones, tablets ou outros aparelhos para realizar uma transmissão ao vivo. De repente você não tem um notebook e quer fazer pelo computador, pelo celular, enfim. Essas conexões ela permite você fazer esse tipo de trabalho. Aí do lado você vai ver o output. Esse output ele serve para conectar dispositivos de reprodução de áudio. Então eu quero colocar um alto-falante, instalar uma caixa de som para poder ouvir como que está acontecendo, ou entrar nessa vibe e não estou usando um headset, ou colocar para terceiros acompanharem, então serve para essa utilidade. Mas também serve se eu tiver um outro fone de ouvido, fazer uso dele também. Aí vocês vão observar aí, nós temos também uma outra entrada, que é o Music Input. Ela serve para que você possa inserir música de fundo por meio de um cabo. E também nós temos a outra entrada, que é o Headset Interface. Esse Headset Interface ele serve para você obter o retorno da sua própria voz durante uma transmissão. E além das outras 2 entradas de microfones, que eu vou falar à frente. Quando eu falo desse retorno da voz
dentro do próprio microfone, observem aí esse botão com o nome monitor. É aqui que você regula a altura da voz do seu retorno durante a sua transmissão. Você vai saber se a sua voz ela tá legal, se você vai aplicar algum efeito, e até uma forma bacana de você se concentrar durante a transmissão e fazer uma transmissão bem bacana, com um retorno bem legal durante a gravação. E nós temos o outro botão aí do lado, que é o Eco. Esse botão Eco, como o próprio nome já diz, ele vai trazer um efeito de ambiente de eco. Observem, eu posso fazer uma gravação e aí trazer esse efeito de como se eu estivesse numa caverna, trazendo esse tom de eco. Então, para alguns pode ser muito útil, para outros talvez nem tanto, mas é uma opção muito bacana também que essa mesa de som ela traz de uma forma bem prática. Aqui, né, como vocês estão observando, já é um ajuste do volume de microfone. Lembra atrás eu mostrei para vocês duas saídas de microfone. Aí ela vai ajustar de forma igual essas duas saídas. Nesse modelo da Maono, existe um outro modelo da Maono que você consegue fazer ajustes de forma individual. Nesse caso, não. Já esses botões que vocês estão vendo aí são os botões de equalização. Esses botões de equalização, eles vão ajudar você a regular, né, os tons baixo, médio e os tons agudos da sua voz. Uma dica muito importante quando você for fazer esse ajuste, observe nessa imagem, tem essas barrinhas aí, onde você vai identificar o nível da potência da sua voz. Então você pega, deixa o microfone próximo a você, começa a falar e vai mexendo nessa regulagem. Conforme você vai mexendo, você vai verificar a mudança dessas barrinhas. O ideal é que ela sempre fique no verde, nunca ultrapasse, até para que quem esteja te assistindo tenha uma qualidade de retorno bem bacana e bem positiva. E essa configuração você vai fazer em todos esses botões, no low, no mid e no high, né? Para que você é a mesma situação. Você vai em cada botão, começa a falar no microfone e aí aonde eu estou indicando aí que aparecem essas barrinhas verdes, é aonde você consegue ajustar o nível, a altura do som da sua Maono Casting. Essa parte que vocês estão observando aqui, ela já é um indicador que vai apontar para vocês o nível de bateria. Como eu falei para vocês, a Maono ela oferece essa opção de você não precisar a cabos de energia. Então essas quatro bolinhas verdes, elas representam 100% de carga. Então, segundo o manual, ela pode durar até 8 horas sem uma energia específica. Então isso é muito útil. De repente você vai usar só um celular para gravar e depois publicar, também funcionaria super bem. Aqui, desse lado que vocês estão observando, do lado direito, ao lado onde indica a carga de bateria, nós temos os níveis de indicador que vai ajustar a música de fundo. Então, você tem esse botão que vocês estão vendo aqui agora, esse botão de volume, esse botão que está de volume aqui do lado, é o botão que você vai ajustar o volume do som do seu volume de música de fundo da sua Maono Cast. Então aí você verifica da melhor forma que você preferir para fazer o uso, certo? Bem, pessoal, falei de uma forma bem rápida, bem breve para vocês, expliquei um pouquinho de cada detalhe. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar ou compartilhar alguma experiência, né? Porque eu também sou um usuário, tenho apenas 5 dias com o produto e estou muito satisfeito, mas eu senti falta de vídeos no YouTube em português. Eu vi que eu encontrei informações em espanhol, em inglês, então trouxe também para poder compartilhar com vocês. Eu espero que tenha sido útil. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, queira compartilhar sua experiência, só deixar no comentário que a gente vai responder na sequência. É isso aí, então, pessoal, eu quero agradecer a atenção de todos vocês e até mais.
always come when I need you. You know I'll be there for you.